Não importa onde você esteja na sua caminhada com Deus, se você decidir passar tempo com Deus, receber a palavra dele, o apóstolo, ele está dando a ignição em nós, ele planta a semente, é conosco agora cultivá-la, ele planta, mas o que o modelo pastoral fez com que nós crescemos foi que os 5 dons ministeriais plantam a semente e depois vem e trabalham o solo. Não, não é assim que funciona. Os cinco dons ministeriais plantam a semente, você trabalha o solo. É a sua mente. O apóstolo não pode derramar resultados no seu cérebro. Que pessoa você será? Você será a pessoa que ouve e o diabo simplesmente vem e rouba imediatamente. Satanás, ele vem imediatamente e rouba, tira aquilo e você não tem uma chance de meditar e permitir que se torne uma palavra viva para você. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença, obrigado, Jesus, por morrer na cruz por nós, obrigado por nos dar o Espírito Santo. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, que o Senhor abra a palavra de Deus da forma que só o Senhor pode. Então, Deus, nós te damos toda a glória, toda a honra, no nome de Jesus oramos. Amém. Você pode se sentar e vamos entrar direto aqui na palavra. Abra comigo em João capítulo 6, o versículo 63. E o versículo 63 é Jesus falando, Jesus disse, é o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu falo a vocês, eu preciso que você circule, vocês, essa palavra. As palavras que eu falo a vocês, elas são Espírito e elas são vida. Abra comigo em Marcos capítulo 4. Eu realmente, ao longo dos últimos 10 anos, eu tenho relido a Bíblia a partir de um ponto de vista diferente. Um ponto de vista apostólico. Então, coisas que eu lia antes do apóstolo ter sido chamado para ser um chamado, eu entendi até certo ponto, mas depois que ele foi chamado para ser um apóstolo, eu penso que o que um apóstolo faz, ele estrutura o governo do céu na terra, para que os portais do sobrenatural possam ser abertos. Então, eu penso que eles foram abertos para mim, então eu consigo ver coisas que eu não via antes, por causa dele ter aceitado o chamado dele para ser apóstolo. Então, olhamos aqui neste capítulo 4 do livro de Marcos. E essa é a parábola do semeador. Então, eu quero que você note no versículo... vamos ver o versículo 9. Isso é depois de ele ter ensinado para eles a parábola. Ele disse para eles, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê isso? Versículo 10, veja o versículo 10, diz, e quando ele ficou só, os que estavam ao redor dele com os 12, então não eram só os 12 que estavam com ele, eram os 12 e mais outras pessoas, ok? Perguntaram sobre a parábola e ele disse a eles, a vocês é dado, circule aí, a vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão do lado de fora, tudo isso se faz por parábolas. Versículo 12, para que vendo eles vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes o quê? Sejam perdoados os pecados.
Depois, no versículo 13, Jesus faz uma pergunta e ele disse a eles: vocês não conhecem essa parábola? E como conhecerão então todas? Então, como conhecerão todas as parábolas? Jesus estava fazendo essa pergunta porque havia uma expectativa de que eles soubessem algo que os outros não sabiam. Não que eles soubessem, mas Jesus estava fazendo com que eles soubessem que existe uma expectativa que eu tenho em relação a vocês. Que quando eu falo por parábolas, ou quando eu falo o que às vezes pode parecer estranho, eu tenho a expectativa de que vocês me entendam. Agora, a pergunta é, se Jesus tem uma expectativa de que eu entenda as parábolas, ou que entenda o que ele está falando comigo, se essa é a expectativa de Deus, dele, então deve haver algo, precisa haver algo que eu precise fazer da minha parte para me preparar para ser capaz de entender. Então, Jesus, nessa parábola, na primeira parte da parábola, a gente vai entrar lá, quando ele entregou a parábola a primeira vez, ele falou de uma forma que ele quis posicioná-los, ele os confundiu propositalmente, porque ele estava tentando ensiná-los uma lição. Ele os confundiu, ele falou com eles dessa forma por um motivo, porque eles queriam ensiná-los uma lição. Ou não, nem tanto ensiná-los uma lição, mas revelar a eles quem eles são de verdade. Ok? Vamos ler. Vamos voltar lá para o versículo 1. E ele começou a ensinar pelo mar, e havia juntado a ele uma grande multidão. Então ele entrou no barco e sentou lá no mar. E toda a multidão estava pela praia. E ele ensinou a eles muitas coisas através de parábolas. E ele falou para eles em sua doutrina: ouçam, veja, o semeador saiu a semear. E aconteceu que, à medida que ele semeou, algumas sementes caíram do lado da estrada, e as aves do céu vieram e as devoraram. E algumas caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram, porque não tinha profundidade de terra, mas quando o sol saiu, elas foram ressecadas, e porque não tinham raízes, morreram. E algumas caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as esmagaram, as sufocaram, e elas não deram frutos. E outras caíram em solo bom, e elas deram fruto, e frutificaram, algumas 30, algumas 60 e algumas 100. E depois ele continuou falando, ele disse: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça, que ele ouça. Essa parábola é sobre meditação. Essa parábola é sobre meditação. É por isso que Jesus fez a pergunta no versículo 13. Se você não entende isso, como você vai entender o resto das parábolas? Eles não entendiam nenhuma parábola, mas ele estava os ensinando sobre o processo de meditação. É por isso que ele disse, olha o que ele disse, e veja, ele foi semear, e aconteceu que à medida que ele semeou, algumas caíram no caminho, e vieram as aves do céu e a devoraram. Ele não estava falando de 4 grupos de pessoas, ele estava falando de você, em 4 estados diferentes. Ele não está falando de 4 grupos diferentes de pessoas, está falando de você em 4 estados diferentes. E você precisa escolher em qual estado você vai estar. Ok? Vamos ver. Veja aqui. Vamos mais adiante. Vá para o versículo 14. Jesus, novamente, ele está mostrando a eles o processo da meditação. Ele deu a eles uma parábola, e em meio a ele ter dado a eles uma parábola, ele começa a explicar ou dar ilustrações. Uma vez que ele termina, ele fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ele ouça. Ok? Então isso significa que existe alguma coisa que já está dentro de mim, que me dá a habilidade para ouvir. Ok? Depois ele continua falando para eles: você não entende essa parábola? Se você não entende essa parábola, você não vai entender nenhuma outra parábola, ok?
E a pergunta que eles fizeram a ele, preste atenção, a pergunta que eles fizeram a Jesus sobre a parábola, que eles queriam saber mais sobre a parábola, é o próprio processo da meditação. Ok? Ele falou com um grupo grande de pessoas, a maioria deles foi embora, confusos. Mas haviam algumas pessoas que decidiram ficar mais tempo. Teve alguns poucos que decidiram ficar mais tempo e fazer mais perguntas. Foi então quando Jesus pôde revelar a eles o processo da meditação, porque ele os conduziu através dele. Ok? Preste atenção. Versículo 15. E estes estão à beira do caminho, onde a palavra não tarda, ela vem semeada, mas tendo ouvido, vem Satanás imediatamente e rouba a palavra que foi semeada em seus corações. É aí que muitas pessoas ficam. Esse é o primeiro grupo de pessoas que foi embora. Essas pessoas ouviram a palavra, mas não permaneceram nela por tempo suficiente. Então, por não terem permanecido por tempo suficiente, Satanás foi capaz de vir agora. Agora, Jesus está nos revelando o truque mais antigo da Bíblia, porque esse é o primeiro truque que Satanás fez. Porque Adão e Eva tinham a palavra. Eles tinham instruções. Mas Satanás entrou e as roubou, e as substituiu por sua palavra. Assim, com uma transação, ele conseguiu bloquear todas as habilidades naturais, preste atenção, de Adão e Eva. Em outras palavras, ele bloqueou todo o domínio deles. Porque ele foi capaz de entrar imediatamente e roubar a palavra. Porque eles não passaram tempo com Deus. E aqui está a loucura. Deus estava vindo para encontrá-los pessoalmente. Ok? Vamos continuar avançando. Então, esse é um tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa. E esse é o... Deixa eu falar dessa forma. Esse é o primeiro tipo de você. Aqui está o segundo tipo de você. E este, versículo 16. Da mesma forma são os que foram semeados em terreno pedregoso, os quais, tendo ouvido a palavra, logo a recebem com alegria. E não têm raiz em si mesmos. E assim permanecem por algum tempo. Depois, quando surgem aflições ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam, ficam ofendidos. Note, Jesus está desmembrando para eles. E quando você olha para isso a partir de um ponto de vista apostólico, você vai ver o que Jesus está tentando fazer acontecer. Ele disse: e estes também são os que foram semeados em terreno pedregoso, os quais, quando ouviram a palavra, imediatamente a receberam com alegria. Você vê isso? E não têm raiz em si mesmos. Vamos imaginar o que isso significa. Porque ele usou a palavra raiz, então isso significa que eles têm que estar lidando com plantio. Então, eu não sei, a única coisa que eu conheço que praticamente cresce da noite para o dia são as ervas daninhas. É a única coisa que eu sei. E as ervas daninhas são um incômodo, problema. Mas se você plantar qualquer outra coisa, o que quer que seja, leva tempo. Leva tempo. Você precisa trabalhar com ela, com a semente. Você precisa ficar lá com a semente. Você precisa corrigir o solo. Você precisa corrigir o solo. O que eu quero dizer com corrigir o solo? Você precisa fazer ajustes no solo. Algumas flores específicas, especialmente as hortênsias. Se você planta hortênsias em solo ácido, elas sairão de uma cor. Se você tiver um solo alcalino, elas vão sair de outra cor. Então, dependendo da cor que você queira, você precisa corrigir o solo. Você está vendo isso? Isso significa que você precisa gastar tempo, passar tempo com o solo. Veja, é por isso... Oh, Jesus! É por isso que a igreja emocional colocou o corpo de Cristo lá atrás, em séculos.
Vá para 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. E nós vamos voltar para Marcos 4. 1 Coríntios 2. Nós vamos voltar para Marcos 4. 1 Coríntios 2, versículo 5. Não, vamos ler o versículo 4. E esse é o apóstolo Paulo falando com a igreja em Corinto. Ele disse, o meu discurso e a minha pregação, eu quero que você sublinhe isso, não consistiram em palavras eloquentes de sabedoria humana. Isso simplesmente significa que o apóstolo Paulo não está vindo para fazer cócegas na sua alma. Ele está tentando ir além da sua alma e entrar no seu espírito. Eu não estou preocupado com as suas emoções. Eu não estou preocupado com o que você sente, porque os sentimentos são inconstantes. Você consegue mudar os sentimentos através da forma como você pensa. Então, se eu consigo alcançar o seu espírito, que é suposto a estar controlando a sua alma, aí você pode mudar suas emoções. Ele diz, e o meu discurso, a minha pregação não foram com palavras sedutoras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que a fé de vocês, ou a tarefa de vocês, ou as instruções de Deus de vocês não se apoiem na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero que a sua vida seja governada pelo que eu falo. Eu quero que a sua vida seja governada pelo que Deus está falando para você, quando você está falando com Ele. Então, portanto, volta lá para Marcos 4. Então, o que aconteceu com a igreja... E não se trata apenas da igreja moderna. Para Jesus ter falado isso, isso significa que isso também estava acontecendo nas sinagogas. Isso estava acontecendo nas sinagogas também. Que os homens estavam usando palavras sedutoras, eloquentes, para mostrar fazer aparecer, mostrar o intelecto deles e o tanto que eles sabiam sobre Deus. Não importa o tanto de tempo que o apóstolo aqui gasta tempo com Deus por nós. Não importa. Isso beneficia você apenas para te dar um impulso, ligar a sua ignição. A quantidade de tempo que você passa com Deus é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então, nós vemos aqui neste versículo 16 de Marcos capítulo 4. Os que semearam também em solo pedregoso, imediatamente receberam com alegria, mas não tinha raiz em si mesmo, então assim permaneceram por algum tempo. Depois, quando surgirem aflições, perseguições por causa da palavra, então isso é Jesus já me falando aqui, que a perseguição e a aflição vão surgir. Veja, ele está nos falando, veja, a perseguição e a aflição vão surgir, mas você não precisa ficar abalado. Obrigado, Jesus. Vá para Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, preste atenção nisso. E vamos voltar para o capítulo 4. Salmo capítulo 1. Preste atenção nisso, versículo 2. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. E o resultado dele meditar dia e noite é que ele será como uma árvore. O quê? Plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo. E na sua estação, e sua folha não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Agora volta para Marcos 4. Essa pessoa, ou esse você, não meditou. O que você fez foi, você ouviu um bom sermão,
seja do apóstolo ou de qualquer outra pessoa. Você ouviu um bom sermão e ficou entusiasmado com ele e sabia desse sermão na superfície, superficialmente. Então, quando a aflição veio, o problema veio, você fica tentando fazer, preste atenção, você ficou tentando fazer o que Adão e Eva fizeram. Você diz, o que Adão e Eva fizeram? Adão e Eva tentaram fazer com que o Logos fizesse por eles o que somente o Rema pode fazer. O que eu quero dizer? Eles terem ido até a árvore, foram eles tentando, ao invés de eles tentarem descobrir o que Deus estava falando para eles, através da revelação. Eles não puderam esperar, eles não tiveram paciência. Eles não quiseram passar tempo. Então, por eles terem comido da árvore, eles foram enganados pensando que iam receber informações que Deus já tinha para eles o tempo todo, mas eles não queriam esperar em Deus. Você está vendo isso? Então, porque eles não quiseram esperar em Deus, eles foram enganados ao tentar fazer com que o Logos operasse por eles. O Logos nunca foi projetado para operar para você. O Rema é o que precisa operar por você. O que eu quero dizer com o Rema? A voz de Deus. Deus falando com você. É daí que a sua fé vem. Eu estou pregando a Bíblia. Isso não é o que Romanos 10:17 diz. Sua fé vem de Deus falando com você. Ela não vem. Observe isso, observe isso. É impossível que o apóstolo dê a cada um de vocês a sua tarefa. É impossível. Porque se a fé vem pelo ouvir e a ouvir pela palavra de Deus, ou o rema de Deus, isso significa que eu preciso passar tempo com Deus para que Deus possa falar comigo. Você está vendo isso? Portanto, se Deus não estiver falando comigo, eu serei o tipo de pessoa do versículo 16. Eu conhecerei a palavra. Eu nunca esqueço, o apóstolo falou sobre uma situação, se você já ouviu ele falar antes, você já ouviu ele falar sobre uma experiência que ele visitou uma senhora no hospital e ele foi orar por ela. Enquanto ele estava orando, ele estava, usando a palavra de Deus, citando as escrituras. E ele começava a citar as escrituras e ela terminava. Ela terminava as escrituras e morreu assim mesmo. Portanto, a pergunta é, eu achava que ela conhecia a palavra. Pense nisso. Eu achava que ela conhecia a palavra. Ou quando a aflição e a perseguição vieram, ela ficou ofendida. Em outras palavras, ela não sabia o que fazer. Então, por que acontece isso? Porque ela mesma não passou tempo com o Pai, para que as raízes pudessem se estabelecer nela. O Salmo diz que você será uma árvore plantada junto aos rios de água. Agora preste atenção, eu nunca esqueço. Um pastor que já foi para estar com o Senhor, eu e ele estávamos conversando, estávamos falando sobre um outro aspecto dessa escritura, e ele me falou sobre o Salmo 1, e ele disse, eu nunca vi uma árvore ir até uma estação. Pense no que eu acabei de falar. Eu nunca vi uma árvore ir de encontro a uma estação. Mas eu sempre vi uma estação vir até a árvore. Porque a árvore está enraizada e fundamentada. E ela pode suportar qualquer coisa. Você sabe por que quando os furacões vêm, você sabe por que as árvores poncã caem tão rápido? Porque suas raízes estão rasas. Mas você não vê isso acontecendo com o carvalho. Os carvalhos vão lá embaixo, descem e se agarram na fundação lá embaixo. Então, o que quer que venha, eles conseguem soprar o que quiserem lá fora.
mas a árvore não será abalada. Ela consegue resistir à tempestade, porque se ela resistir à tempestade, o sol voltará a aparecer. Veja, essa é a diferença entre a primeira pessoa e a segunda pessoa. Vamos chegar ao terceiro tipo de você agora. Preste atenção nisso. Porque os obstáculos que precisamos transpor no corpo de Cristo, nós precisamos transpor esse obstáculo de ver esses 5 dons ministeriais colocados num pedestal que nós criamos. E a razão pela qual eles estão nesse pedestal que nós projetamos tem 2 motivos. E são das 2 partes. São os 5 dons ministeriais e nós. Os 5 dons ministeriais querem ficar importantes, parecerem importantes debaixo do modelo pastoral. Eles querem continuar permanecendo importantes aos olhos das pessoas. E aí depois é preguiça da nossa parte. Somos preguiçosos. Preste atenção, vamos continuar lendo. Versículo 18. E estes são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas os cuidados com as coisas deste mundo e os enganos das riquezas e as cobiças por outras coisas entrando sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Esse é o terceiro tipo de você. Passar do tipo 1 de você para o tipo 2, para o tipo 3, é simplesmente meditação, é simples meditação. Não se trata de ciência, de foguetes, não se trata de nada complicado, é meditação simples. Quanto tempo você passa com Deus? Deus tem uma menção honrosa na sua vida? Deus tem um determinado tempo na sua vida e nada mais? Eu falei com você essa manhã, Deus, cumpri meu dever religioso do dia. Veja, isso é importante, porque como nós vamos edificar o corpo de Cristo se nós não conseguirmos fazer a obra do ministério? Isso é Efésios 4. Eu preciso amadurecer para que eu possa fazer a obra do ministério, para que o corpo de Cristo possa ser edificado. E veja, aqui está o problema. Ok, preste atenção. Os cuidados com as coisas do mundo. Os cuidados do mundo entram e sufocam a palavra. Em outras palavras. Você ouve a palavra e você fica facilmente distraído. Você se torna distraído com coisas. Você pode ficar distraído com o sistema do mundo, você pode ficar distraído com o nosso sistema político, você pode ficar distraído com todo tipo de coisa. E quando você fica distraído, isso significa que você não consegue se concentrar, focar. Quando você não consegue focar naquilo que Deus está falando, você não consegue ouvi-lo. Tem um versículo que fala, eu creio que está em Isaías. Não, foi acho que foi Elias. Foi um dos livros dos reis. E ele disse naquela passagem ele falava sobre que havia o fogo, havia o vento, havia todo tipo de coisa acontecendo, mas a voz de Deus era uma voz mansa e delicada, que Elias precisou ouvir. Para ele poder ouvir aquilo, ele precisava estar focado, porque tinha muita coisa acontecendo por toda parte. E ouça, Satanás, ele vai enviar tumulto, confusão na sua vida, com o objetivo específico de fazer com que você não se concentre, não foque. Então, portanto, você precisará ser capaz de ter a capacidade mental. Você já tem a capacidade espiritual, mas você vai precisar ter a capacidade mental para ser capaz de sintonizar tudo que está do lado de fora para fora, sair, tirar de sintonia e focar. Então, agora, se Jeosafá pôde fazer isso no Velho Testamento, então nós precisamos conseguir fazer isso deste lado da cruz, porque eles não estavam lidando com a graça, eles estavam lidando com misericórdia. Nós estamos lidando com a graça, nós temos o poder, somos empoderados para fazer isso. O que eu quero dizer com Jeosafá? Jeosafá disse, Deus, nós temos 5 exércitos vindo contra nós. Isso não é adversidade, isso não é aflição, isso não é um problema.
Ele disse, Senhor, não sabemos o que fazer. Agora, por que os olhos dele ou o foco dele estariam em Deus? Porque ele sabe que se Deus não fala nada sobre essa situação, estamos a ponto de sermos destruídos. Isso é pressão. Mas ainda assim, no Antigo Testamento, ele foi capaz de permanecer ali. Agora, aqui está a questão, preste atenção. Por que Jeosafá foi capaz de fazer aquilo? Porque ele estava passando tempo com o pai. Então não importava a pressão que viesse. Como você acha que Jesus foi capaz de morrer na cruz? Ele estava passando tempo com o pai. O fato de passar tempo com o pai o posicionou ele. Jeosafá o posicionou também. Veja, se você está numa situação e você não está obtendo clareza, você está falando com as pessoas erradas. Deus disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça e Deus te dará liberalmente. E Ele não mudará. Veja, o problema é, nós estamos acostumados a essa sociedade de drive-thru. Você pede e depois... a maioria das pessoas não entende o que significa de repente. De repente não significa que Deus vai fazer as coisas no seu tempo. De repente significa que você está onde Deus quer que você esteja e de repente as coisas mudam. Porque se Deus mudar alguma coisa e você não estiver onde você era suposto estar, Ele estará validando sua desobediência. Validando a sua desobediência. Eu nunca fui recompensado pelos meus pais por não fazer o que eu era suposto estar fazendo. Nunca fui recompensado por isso. Você está vendo isso? Isso é o que eu amo acerca de Deus. Veja o que eu amo sobre Deus. Veja isso. Versículo 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, tais quais ouvem a palavra e o que? A recebem. Agora, receber não significa que você simplesmente ouviu a palavra. Receber significa que você precisou passar tempo com a palavra para que ela pudesse fazer o que não aconteceu no versículo 17. Veja o versículo 17. O que aconteceu no versículo 17? Sublinha ali, nenhuma raiz. Nenhuma raiz. Portanto, esse recebimento tem a ver com a raiz. E nós provamos que é necessário tempo para que as raízes se desenvolvam. É necessário tempo para que as raízes se desenvolvam. Preste atenção nisso. Preste atenção. E estes são os que foram semeados, versículo 20, em boa terra, tais quais ouvem a palavra e as recebem, e dão fruto, certo? Um a 30 por um, outro a 60 e outro a 100. Isso é baseado em maturidade. Isso é baseado em maturidade. Isso significa que eu posso ser um cristão recém-nascido. Acabei de nascer de novo. E se eu passar tempo com Deus, eu posso produzir 30 por 1. O que significa? Eu vou produzir resultados. Talvez não sejam os mesmos resultados de alguém que esteja fazendo isso há 20 anos. Mas eu posso produzir resultados. Então, o que eu estou falando? Não importa onde você esteja em sua caminhada com Deus. Se você decidir passar tempo com Deus, se você decidir passar tempo com Deus, receber sua palavra, veja, o apóstolo, ele está dando impulso em nós, está nos impulsionando. Ele planta a semente. Cabe a nós cultivá-la.
Ele planta a semente, mas o que o modelo pastoral nos fez acreditar é que os 5 dons ministeriais plantam a semente e depois vêm trabalhar a terra. Não é assim que funciona. Os 5 dons ministeriais plantam a semente, você trabalha o solo. Essa é a sua mente. O apóstolo não pode derramar resultados. Ele não pode derramar resultados no seu cérebro. Ele só pode plantá-los. Então você, que pessoa você vai ser? Que pessoa você vai ser? Você vai ser a pessoa que ouve e depois o diabo vem imediatamente e rouba? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou virar de costas quando eu falar isso para não estar olhando para ninguém aqui. Um exemplo muito top para dar aqui. De ouvir a palavra e o diabo vir imediatamente roubá-la é quando ele começou a ensinar sobre saúde. Quando ele começou a ensinar sobre saúde, era assim: eu não sei sobre tudo isso. Isso é verdade que o apóstolo está falando? Tem que ter uma outra forma. Então, Satanás vem imediatamente e rouba essa palavra. E você não tem uma chance de meditar nela. Meditar nela e permitir que ela se torne viva para você. Você está vendo isso? Veja. É isso que Jesus disse. Se você não entender essa parábola, você não vai entender nenhuma outra parábola. Se você não entender o poder de você meditar na palavra de Deus, meditar. Aqui está o seguinte, vá para Josué. Josué capítulo 1. Meditar. Meditar na palavra de Deus. Pensar na palavra. Orar no Espírito Santo. Veja, nós fomos criados para viver uma vida. Nós fomos criados para viver uma vida de revelação. O que eu quero dizer uma vida de revelação? É revelado a nós. E a razão pela qual as coisas são reveladas a nós é para que nós não baguncemos com nada. Pense sobre isso. Eu preciso que a minha vida seja revelada a mim para que eu não frustre a graça de Deus. Então, a minha vida precisa ser revelada a mim. É por isso que a confiança entra nisso. A confiança vem porque eu talvez não entenda tudo o que Deus está fazendo com o que queira que eu faça, mas o que eu sei, eu confio nele, porque ele vai descortinando. Vai haver uma revelação. Josué capítulo 1, eu confio nele porque eu sei que ele vai revelando. Josué capítulo 1. Veja o versículo... Deixa eu ler o versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Quem falou com Josué? O Senhor. Filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão e todo o seu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Certo? Todo lugar. Veja o versículo... vamos ver. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que possa observar e fazer tudo de acordo com a lei que meu servo Moisés te ordenou. Você vê isso? Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa produzir prudentemente onde quer que você vá, prosperar onde quer que vá. Isso é Deus falando com ele. Vai para o versículo 8. Deus continua explicando mais adiante o versículo 7. Porque quando ele disse, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, ele disse, eu não quero que o seu foco seja em mais nada. Preste atenção no que ele diz. Este livro da lei, ele disse, foi muito específico, este livro
Este livro da lei. Que livro da lei? O livro que Moisés falou a respeito. O livro que Moisés ordenou a ele. Este livro da lei não deve sair da sua boca. Mas você, veja, nós, no modelo pastoral, extrapolamos esse versículo para a Bíblia inteira. Ele disse, este livro da lei. Agora, preste atenção, isso é muito importante. Que livro da lei? A lei que Moisés havia dado para Josué. Agora, eu só posso te mostrar algo. Só te mostrar um segredo que Moisés deu. Olha, mas você o quê? Precisa meditar nele dia e noite para que você possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito ali. Porque aí, então, você fará seu caminho próspero e você terá um bom sucesso. Você vê isso? Vá para o capítulo 6. Versículo 1. Agora Jericó estava completamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão o Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Versículo 3. Depois Deus começa a falar para ele o que fazer. Este versículo 3, você pensa que o versículo 3 estava na lei? Não. Este é um exemplo de revelação, conhecimento revelado. Isso é um exemplo de Deus. Note, ele falou para Josué, este livro da lei, a lei que veio da boca de Moisés, tem um motivo pelo qual Deus nos conectou com o nosso apóstolo. Mas, novamente, é apenas uma ignição, um impulsionamento. Porque para ele poder até conseguir ver, ele precisa estar meditando. Quando ele medita, significa que a mentalidade dele vai mudando. Não somente a mentalidade dele vai mudando, mas algo é liberado dentro do seu espírito que não poderia ser liberado apenas com ele meditar naquilo que Moisés havia falado. Passar tempo com a pauta do dia de Deus, passar tempo com o que Deus falou para Moisés fazer. Ele disse, eu quero que você foque nisso, porque preste atenção, no versículo 6, ele não seria capaz de ver nada se ele não estivesse meditando, no capítulo 6. Se ele não tivesse meditado, a mente dele não teria sido condicionada. Preste atenção, vá para Romanos capítulo 12. Veja, você vê o poder da meditação e eu não estou falando do que o mundo fala sobre meditação, que você senta lá quietamente e para você ficar centrado, eles falam lá no mundo. Não, não é nada disso. Você precisa estar meditando naquilo que Deus está falando. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não se conforme com este mundo, mas seja você transformado pela renovação da sua mente. Aqui está o motivo, para que você possa provar o que é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa conseguir provar ou reconhecer. Veja, porque ele meditou, ele foi capaz de reconhecer o que fazer. Ele foi capaz de receber instruções de Deus. Por quê? Porque ele estava meditando, ele estava passando tempo com Deus. Veja, o apóstolo, ele está apenas estruturando o governo do céu na terra para que os portais do sobrenatural possam ser abertos. Porque os portais sobrenaturais podem ser abertos. Os portais sobrenaturais estão abertos não é para você colocar a mão lá dentro, pegar o que você quer e ir embora. Os portais do sobrenatural estão abertos para que você possa estar lá dentro. Os portais do sobrenatural estão abertos para que você possa passar tempo com Deus, para que você possa estar lá com Ele, assim como o apóstolo está lá com Ele. Para que você possa chegar num ponto onde você consegue ver.
Porque preste atenção nisso agora, Josué foi capaz de ver assim como Moisés teria visto se Moisés estivesse lá. Visto se ele estivesse lá. Como que isso aconteceu? Porque ele meditou. Quando ele meditou, ele foi capaz de adestrar a habilidade dele de ver como Moisés. Você vai querer ter. É por isso que Deus coloca os 5 dons ministeriais na nossa vida corretamente, apropriadamente, estruturados apropriadamente, para que nós possamos ver Deus da forma que eles veem Deus. Para que possamos ver a palavra de Deus da forma que eles veem a palavra de Deus. Para que possamos ver a sociedade da forma que eles veem a sociedade. Veja, não é. Então, como que nós faremos a obra do ministério se nós não vermos da forma que eles veem? Isso está fazendo sentido? Veja, eu nem estou falando de seus problemas, porque se você consegue ver como o apóstolo vê, você vai apagar todos os seus problemas, vai tirá-los todos do caminho. Mas não é baseado naquilo que ele está te falando. É baseado no que Deus está te falando sobre o que o apóstolo te falou. Isso está fazendo sentido? O apóstolo, ele está apenas nos colocando no trilho. Você sabe como que é? É como ensinar alguém a andar de bicicleta. Quando você ensina alguém a andar de bicicleta, você tira as rodinhas e eu lembro, ele me ensinou a andar de bicicleta. Ele botava a mão no assento e a mão no guidão. Ele falava, você está pronto? Preste atenção. Nós começamos lá no concreto, mas ele me colocou lá na grama. Em outras palavras, ele estava abrindo os portais do sobrenatural para que eu pudesse entrar. Em outras palavras, ele estava criando a atmosfera para que eu pudesse aprender como fazer aquilo por mim mesmo. Ele não me manteve no concreto. Ao ele ter orado, ele abriu. Então veja, ele me pegou na bicicleta e falou, tá pronto, filho? E ele estava me instruindo. Ele estava me dando instruções. Olha, você vai sacudir um pouquinho assim, mas pega o seu equilíbrio, você precisa começar a pedalar. Se você não começar a pedalar, você vai cair. E ele puxou a bicicleta de volta, deu um impulso, me empurrou e me deixou ir. E eu fiquei assim, tremendo, sabe, sacudindo. Caí da primeira vez. Ele voltou lá, me pegou, me colocou de volta na mesma posição. Vocês estão entendendo isso? É isso que acontece conosco aos domingos de manhã. Isso é o que está acontecendo conosco essa noite. Nós estamos sendo empurrados, mas você vai precisar pedalar. Você vai precisar pegar seu equilíbrio. Você vai precisar pegar o seu pé ali. Você vai precisar fazer isso. Veja, olha, se algo acontecer durante a semana, eu estou confuso, é por isso que eu venho aqui de volta no domingo. Para que eu possa receber mais instruções. Para que o Espírito Santo possa revelar a mim o que eu preciso mudar. É por isso que eu passo tempo com Deus antes de eu voltar aqui no domingo, para que eu possa descobrir o que eu preciso mudar. Veja, porque uma vez que você entende, uma vez que eu entendi como andar de bicicleta, eu não precisava que ele me empurrasse mais. Eu simplesmente conseguia andar sozinho. Então, ao não me conformar com este mundo, significa que eu não estou permitindo que os cuidados com as coisas desse mundo passem por cima do meu tempo que eu estou passando com Deus. Eu não estou nem aí com o que esteja acontecendo do lado de fora. Tudo que importa é o que está acontecendo do lado de dentro. Porque se eu conseguir receber certinho o que está acontecendo do lado de dentro, eu consigo deixar o lado de dentro vir para o lado de fora e mudar todas as coisas ao meu redor. Josué permitiu aquilo que estava do lado de dentro dele vir para o lado de fora. Não importava o que estava acontecendo do lado de fora. Tudo que importava é o que está acontecendo aqui do lado de dentro. Se eu, do lado de dentro, o que quer que seja do lado de dentro, Deus vai... Porque preste atenção nisso. Todas as respostas para as situações atuais
e situações futuras estão todas prontas dentro de você. Já estão dentro de você. Já estão dentro de você. Já estão dentro de você. Já estão. Se não estivessem, significa que Deus teria feito você incompleto. Deus não faz nada incompleto. É por isso que eu não creio quando eles falam que a terra vai acabar isso, acabar aquilo. Deus fez a terra. Nada vai esgotar na terra enquanto eu estiver aqui. Quando aquele céu abriu, o Senhor falou, vim buscar vocês, aí é quando as coisas vão começar a faltar na terra. Mas enquanto eu sou um filho dele, eu estou aqui, nada vai esgotar aqui na terra. Vocês ficam acreditando nessas mentiras? Preste atenção nisso. Salmo 46:10. Preciso correr aqui. 46:10. Pode botar no telão para mim? Salmo 46:10. Eu quero que você anote aí. Ele diz, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os ímpios. Eu serei exaltado na terra. O que ele disse? Aquiete-se. Isso é simplesmente falando, medita. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eles que o quê? Esperam. Isso é meditação. Veja, vocês pensaram que é só ficar lá, esperando lá, sem fazer nada, Deus fazer algo. Isso ele está falando de meditação aqui. Porque ele diz, espera no Senhor, renovarão suas forças. Note que ele não diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. O Senhor não vai renovar sua força. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Significa que esperar não significa que eu estou parado lá sem fazer nada. Significa que eu estou fazendo algo para renovar a minha força. Significa que eu estou meditando naquilo que Deus está me falando, ou no que Deus falou para mim, para que eu possa renovar a minha força, para que eu possa fortalecer minhas raízes. Isaías 1:18. Deus está falando, vem agora, vamos pensar juntos aqui, diz o Senhor. Diz quem? O Senhor. Raciocinemos juntos. Ainda que seus pecados ou ações sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Agora vá para o versículo 19. Se você quiser e for obediente, você comerá o melhor da terra. Então a pergunta é, com que eu estou sendo obediente e disposto? Com relação a quê? Com aquilo que ele me falou no versículo 18. Veja, se você ler esse versículo sozinho, você não sabe sobre o que ser obediente. Você fica lá tentando viver, vai tentar viver através dos 10 mandamentos. E pensar que isso é o que ser obediente é. Não, isso é a base só. Isso é a fundação. Isso precisa estar fazendo. Mas tem outras coisas que Deus tem para você fazer. Somente que só tem como vir dele. 1 Coríntios, capítulo 2. Veja, eu realmente não estou nem aí. Nós temos a cantarolar, obrigado, Senhor. Nós temos cantarolado tempo demais já. Esse cantarolar fez com que nós ficássemos no versículo 17 de Marcos 4. Você recebe a palavra com alegria, mas não tem nenhuma raiz. Então, quando a perseguição vem, você não tem só o seu cantarolar aí. Você sabe de onde veio esse cantarolar? Esse cantarolar de pregação veio de um pregador que tinha asma. Eu estou falando sério. E foi dessa forma que ele... Aí todo mundo pensou que soava bonito.
Então, nós, como igreja de negros, incorporamos em nossa cultura. Eu não tenho problema com a pregação. Jesus pregou. Mas o que Jesus pregou, quando ele pregava, as coisas aconteciam. Quando Jesus pregava, significa que ele estava pregando algo para que as pessoas pudessem levar para casa aquilo e criar raízes. Onde eu falei para abrir 1 Coríntios 2, concluindo aqui, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2. E a carne ama isso. Toda vez que o apóstolo, ele aumenta o volume aqui, a igreja fica viva. Ouça. Eu entendo, porque quando ele começa a cantarolar, eu fico vivo também, eu gosto. É o que é, a gente gosta. Mas é só superfície. É só superfície. Até mesmo se alguém esteja cantarolando a palavra para você, pregando uma palavra sólida, e a pessoa está rimando e cantarolando, você ainda assim precisa levar para casa aquilo e trabalhar com aquilo, com aquela pregação. Quantas vezes você já esteve numa igreja, num culto, e você não consegue lembrar nada? Mas nós tivemos um tempo bom. Satanás ama isso. Satanás ama isso. Ele não se importa com isso de forma nenhuma. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Sublinha isso. Pelo quem? Pelo seu Espírito. Paulo, em 1 Coríntios 1, te fala, ele estava falando com a igreja de Coríntio. Então, existe uma expectativa para as coisas serem reveladas a você que ninguém mais pode revelar a você. É por isso que Paulo disse no versículo 5 que a sua fé para não se apoiar na sabedoria de homens, mas no poder de Deus, para que você ouça uma palavra de Deus que vai te impulsionar para avançar e passar tempo com Ele. Porque tem algumas coisas na sua vida que você não viu, algumas coisas na sua vida que você não ouviu, algumas coisas na sua vida que você nem sonhou a respeito, mas elas são reveladas a nós pelo seu Espírito. Não tem como ser revelado se você não está esperando. Se você não está raciocinando com Deus. Se você não está permitindo Ele massagear seus pensamentos. Essas coisas não têm como ser reveladas a você. Ouça. A sua vida, como o apóstolo sempre nos fala, é uma vida revelada. E ele pode revelar. Desculpa, o apóstolo não pode revelar a sua vida para você. Nenhum homem é suposto a revelar a sua vida para você. Tudo que os homens podem fazer é confirmar aquilo que Deus já falou com você a respeito. Não deixe ninguém simplesmente profetizar algo na sua vida que você nunca ouviu antes. Porque significa que agora aquela pessoa tem controle na sua vida. A Bíblia diz que Deus falou para Eliseu: eu ordenei uma viúva para te sustentar. Deus disse: eu já falei com ela. Tudo que Eliseu fez trouxe ela de volta para o plano original de Deus, porque ela estava tentando renegar. Tudo que ele fez foi trazê-la de volta para o que Deus já havia falado para ela. Meu ponto é, Deus quer falar com você. A meditação te coloca numa moldura de mente onde Deus consegue falar com você. Quando você medita na palavra dele, medita no que o apóstolo está falando, isso te coloca numa moldura de pensamento que Deus consegue falar com você. Te coloca aí você numa moldura de pensamento onde Deus consegue revelar a você coisas que ninguém mais pode revelar a você. Ele pode revelar informações a você, ele pode revelar instruções para você que não tem como vir de nenhum outro lugar. E veja, o modelo pastoral tem esperado pelos domingos e quartas-feiras, ou qualquer que seja o culto durante a semana, esperando para o reavivamento, ou esperando por isso, ou por aquilo, para Deus falar. Não, Deus falar com você todos os dias. Na verdade, o último versículo, 2 Coríntios 14.
Desculpa, 1 Coríntios 14. A meditação também inclui você orar no Espírito. Preste atenção nisso. 14:2. Porque aquele que fala numa língua desconhecida não fala a homens, mas a Deus. Porque nem o homem o entende. No entanto, o quê? No Espírito. Quem está falando dos mistérios? Ele. Quem é ele? Circule ele aí na sua Bíblia. Se você não consegue escrever na sua Bíblia, joga lá fora e pega outra. Coloca ali, bota eu no lugar do ele. Porque você, quando você está orando no Espírito, o que você está fazendo na verdade é você está falando os planos de Deus para a sua vida na esfera da terra. Nada pode acontecer na esfera da terra até que seja primeiro falada. Deus criou a terra a partir desse princípio. Então, quando Deus diz, Ele diz, tem algumas coisas que eu quero que você faça, mas você não será ousado o suficiente para falar no seu idioma em português, então eu vou te colocar numa linguagem que você não entende, vou revelar a você quando você estiver pronto. Tudo que orar no Espírito é isso. Por que você pensa que Judas 20 fala edificando-se a si mesmos na sua fé santíssima? Ao orar no Espírito Santo. Quando você ora no Espírito Santo, isso é você falando o seu futuro. Então, se você não está orando no Espírito Santo, porque não tem como acontecer na esfera da terra até que primeiro seja falado. Então, preste atenção nisso. Orar no Espírito Santo é um aumento da meditação. É um suplemento para a meditação. Porque você está meditando a palavra de Deus e orando no Espírito Santo, aí Deus pode revelar a você instruções para a sua vida que você não tem como obter em nenhum outro lugar. É por isso que nós temos oração de intercessão. Por isso que temos oração antes do culto. Porque o apóstolo está tentando nos colocar no hábito de falar o nosso futuro. E quando você vai para casa e você medita, isso é Deus querendo estabelecer a atmosfera para Ele poder se revelar a você. Uau, que mensagem poderosa. Eu sei que sua vida foi transformada para sempre. Ouça, se você quiser semear, é muito fácil. Digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/give e semeie lá. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está acontecendo neste ministério precisa estar acontecendo na sua vida. Se você quiser se conectar e tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de ter você.